Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos felizes de estar aqui neste sábado pela manhã para fazermos algumas reflexões evangélicas e dizer também a todos os nossos companheiros que tivemos esta semana a alegria de reabrir a nossa casa para algumas atividades públicas. De modo que já temos atividade pública para poucas pessoas, às segundas-feiras às 20 horas e às quartas-feiras ao meio-dia. E esperamos em breve também, se tudo correr bem, poder reabrir nossas portas aos sábados pela manhã para receber em nossa casa aqueles companheiros de seara espírita e que gostam de compartilhar e conviver, né, nesta doutrina maravilhosa dentro da casa que nos acolhe. No curso da semana tivemos algumas palestras a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu também fui convidada pela diretoria doutrinária para falar um pouco sobre isto. Eu sou bastante ligada e aficionada ao Evangelho, é meu livro de cabeceira, espero que seja o livro de cabeceira de muitas pessoas, uma vez que ali eu encontro, né, muitas respostas para o cotidiano e necessário para nossas reflexões. Então, qual é o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo? Então, bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai rigorosamente obedecer e observar os ensinamentos de Cristo, segundo a lógica espírita, buscando ressaltar os ensinamentos morais do Mestre e corroborados que vêm esses ensinamentos com as instruções dos Espíritos, alinhado com os princípios anteriormente revelados e profundamente analisados no Livro dos Espíritos. Trata-se de um evangelho que organiza as falas de Jesus naquilo que elas têm de mais precioso, segundo uma lógica elucidativa crescente, onde o Mestre nos leva lentamente ao entendimento dos valores da vida, ressaltando o sentido da nossa existência eterna. Assim, o Evangelho segundo o Espiritismo tem a finalidade de aclarar e explicar de forma didática e lógica as práticas e as falas do Cristo, o qual nunca exigiu nada de ninguém, mas deixou um legado ético-moral que nunca se perdeu. No seu discurso evangélico, ressaltou a importância das relações da criatura com o Criador, recomendando o amor como alicerce estruturante, alicerce máximo, não só no reconhecimento do Criador, mas também com o próximo e consigo mesmo. O amor como fundamento. Foi nesse sentido que Kardec, por orientação espiritual, selecionou e se debruçou sobre fatos moralmente relevantes relatados pelos evangelistas, colocando neste Evangelho segundo o Espiritismo em evidência as leis morais da vida que devem permear as relações humanas nesta fase evolutiva que nós estamos vivenciando. E mais, ressaltando nas falas do Mestre os princípios básicos presentes na doutrina espírita e deixando de lado, portanto, os fatos históricos, como os que tratam da vida comum e cotidiana de Jesus, os milagres, as predições e as palavras que foram sendo introduzidas ao longo dos tempos e que serviram de dogmas da Igreja. De acordo com essa diretriz, o Evangelho, então, segundo o Espiritismo, é um livro para todos, independente de crença ou religião. Kardec recomendou que
que cada qual pode dele, né, tirar os meios de conformar a conduta moral, a sua conduta à conduta moral do Cristo. Pois, segundo o norteamento de Jesus, o Espiritismo nada exige, apenas se preocupa em permitir que cada ser humano busque desenvolver sua consciência através de esforço pessoal e impulsionado pela sua vontade no desejo de alcançar o êxito existencial. E nesse sentido, a pergunta seria: e o que significa evangelho? Evangelho significa boa nova, significa uma nova forma de se olhar para a vida. É uma forma de conduzir, de nortear a condução da nossa vida. Jesus tinha por objetivo permitir aos homens uma retomada no rumo da ação individual e coletiva para que nós pudéssemos alcançar a felicidade, alcançar o reino de Deus. Precisamos lembrar, no entanto, que os evangelhos, eles foram escritos muitos anos após a vinda de Jesus à Terra. Jesus nada deixou escrito. Ele trabalhava o seu rebanho com palavras, com exemplos. A metodologia era a metodologia do exemplo. E é desse modo que ele entendia que nós chegaríamos à evolução desejada, sendo exemplos, modificando os nossos comportamentos, buscando, através da prática, permitir que o outro e que nós mesmos nós modificássemos. Podemos observar na história que foram dezenas, se não centenas, os evangelistas. E, nesse sentido, praticamente todos foram considerados apócrifos. Somente os evangelhos canônicos foram eleitos e legitimados na doutrina cristã, que são os evangelhos de Marcos, Mateus, João e Lucas. Esse reconhecimento desse cânon, desses evangelhos canônicos, ele ocorreu no Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo, por uma decisão político-religiosa, pois os diferentes evangelhos que tinham sido formulados, eles geravam muita discórdia entre os diferentes povos. E no desejo de unificar os interesses, Constantino decidiu adotar os 4 evangelhos, com a anuência de dezenas de bispos da época, né? E a escolha desses 4 evangelhos provavelmente foi inspirada pelo mundo espiritual, mas a escolha ocorreu por regiões, né? Foram estipulados aqueles evangelistas que representavam determinadas regiões, como nós vamos ver a seguir. Precisamos lembrar também que destes 4 evangelistas, Mateus e João foram discípulos de Cristo, tendo convivido com ele, e foram seus apóstolos. Mas, no entanto, Marcos era discípulo de Paulo e Lucas, companheiro de jornada de Paulo. Então, quando eles foram escritos, nós dissemos muito depois. Marcos escreveu 64 anos depois de Cristo, e Marcos representava a região romana. Mateus escreveu 75 a 80 anos depois de Cristo, entre 75 a 80 anos, e representava a região de Jerusalém. Lucas escreveu 80 anos depois de Cristo, e ele vivia na região de Antioquia, Turquia.
e João 95 anos depois de Cristo, né? E morava, residia e fez a sua escrita em Éfeso. Essas informações, elas têm por finalidade mostrar que os ensinamentos de Jesus passaram por diferentes observações e que muitos anos se transcorreram entre a morte física do Cristo e o surgimento dos primeiros escritos. E mesmo assim, o conteúdo moral e a ideia não se perderam. Em decorrência, naturalmente, de inúmeros conflitos, né, e sucessivos conflitos, nós vamos observar que muitas alterações ocorreram também nesses evangelhos, né, e geraram grandes perturbações, e muitas vezes essas transformações ocorreram no interesse de grupos, né, que especialmente ao largo do período dos imperadores romanos, né, então esses escritos eles foram sendo alterados. No entanto, podemos observar que a essência dos ensinamentos do mestre nunca se perderam, né, e se encontram sintetizados na máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muitas vertentes cristãs surgiram também ao longo destes séculos, e nós sabemos, né, que cada religião que vai surgindo, ela vai ajustando aqueles conteúdos aos seus objetivos fundamentais. Mas a base cristã, podemos observar, vem sendo mantida, apesar de nós encontrarmos muitas deturpações interpretativas. E nesse sentido, é preciso estabelecer uma distinção entre aquilo que se denomina religião e religiosidade. Portanto, a religiosidade é um sentimento de ligação do homem a uma essência superior. É o reconhecimento de que existe uma inteligência maior que orquestra toda a existência do universo, deste universo infinito do qual nós somos parte. A religião é diferente, é uma maneira de se manifestar esse reconhecimento. É o modo que cada um de nós encontra para expressar a sua religiosidade. Kardec recebeu orientação dos espíritos para trabalhar o conteúdo evangélico da vida do mestre. Tinha por missão aclarar muitas das passagens que usavam linguagem rebuscada, ressaltando conteúdos fundamentais para o entendimento dos homens, deixando de lado aquilo que era periférico e se centrando na essência dos ensinamentos do Cristo, os quais ainda em nossos dias, né, apresentam dificuldades para muitos. Muitos homens têm dificuldade de perceber, de aprender e de vivenciar toda a riqueza e a beleza contida nos relatos evangélicos. Assim, Kardec ordenou as passagens de conteúdos morais e buscou explicar cada uma delas com lógica, tornando acessível e compreensível esse conteúdo. Portanto, ao lermos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós verificamos a citação evangélica, a explicação lógica de Kardec e a seguir a instrução dos espíritos, resultado de coletas mediúnicas que tratam da essência evangélica, confirmando o entendimento anteriormente firmado. Então, o Evangelho vai trazer a citação evangélica, em seguida a explicação inspirada de Kardec, que era um cientista, um pedagogo, e veio preparado para essa missão. E a seguir, a instrução dos espíritos,
resultado, naturalmente, de coletas mediúnicas e que vão tratar da essência, reconfirmando aquilo afirmado anteriormente. Assim, o Evangelho segundo o Espiritismo nos demonstra o processo evolutivo pelo qual nós passamos. Vivemos numa escola, nos alerta sobre as diversas moradas da casa do Pai, nos fala da lei de causa e efeito. Para cada causa há um efeito, atribuindo a nós mesmos a responsabilidade evolutiva. Separa o ser material do espiritual, mostra que a vida eterna é a vida do espírito, que somos seres em evolução e, para tanto, a reencarnação é necessária, que nós temos livre-arbítrio para agir e que a construção da nossa evolução depende de cada um. Cada um de nós faz as suas escolhas. Podemos evoluir mais rápido ou menos. Ressalta também a importância do próximo na lapidação das nossas qualidades. É preciso que a gente conviva, é preciso que nós manifestemos o nosso modo de ser e, portanto, o outro vai nos auxiliar na lapidação dessas nossas qualidades ou no abandono dos nossos defeitos, e vamos fazer isto através do amor ou pela dor, porque somos fadados à evolução. E dentre tantas outras reflexões que o Evangelho nos traz e que nos permite nossa interiorização, a formulação do nosso autoconhecimento. Nesses dias em que nós vivenciamos uma pandemia, a humanidade terrena teve necessidade de se recolher ao seio da família, de se colocar dentro do lar, se isolando do próximo com a finalidade de se oportunizar aos homens, evidentemente, a interiorização. Nada acontece por um acaso. Tudo tem uma finalidade na vida. Considerando a nossa vida moderna, né, a nossa vida tecnológica, que nós criamos através do desenvolvimento da nossa inteligência, mas que nos levou ainda mais a valorizar o lado externo, o exterior, a ficarmos encantados com o mundo exterior e, portanto, nos distanciou dos nossos verdadeiros objetivos. Assim, o vírus veio e tem por finalidade permitir e forçar a nossa interiorização. Reconhecer a nossa pequenez diante de um vírus invisível e letal, para muitos gerou um impacto na individualidade esquecida. Desse modo, a circulação do vírus no planeta exigiu de todos nós um reconhecimento do nosso eu e, ao mesmo tempo, uma prática solidária, né? Fez com que todos pudessem observar, ainda uma vez, os verdadeiros valores da existência humana. Esse vírus tem ensejado um relevante momento de reconhecimento da importância da vida física como ferramenta de crescimento moral, de evolução do nosso espírito. Somos seres espirituais. Habitamos um corpo físico aparentemente forte, que mostra sua fragilidade ao vírus, ao menor desequilíbrio na essência espiritual. Por outro lado, como disse Manuel, nós nos afogamos na carne e esquecemos o nosso fanal, esquecemos qual é a nossa verdadeira vida. É assim,
sabemos da importância da vida. Claro que cada qual vai absorvendo a sua existência conforme seu entendimento, mas precisamos dar especial atenção à importância da vida. Todos nós temos o mesmo destino, todos nós estamos fadados ao êxito existencial. E, portanto, precisamos ter um olhar muito especial para o nosso ser espiritual. Evidente que habitamos a matéria, precisamos dar condições para que o nosso espírito possa evoluir, possa desenvolver as suas qualidades, e nada melhor do que quando estamos encarnados. É uma oportunidade única de aperfeiçoamento do nosso ser espiritual. Mas nós nos manifestamos ainda fortemente ligados à matéria. Somos seres que buscamos sempre a felicidade onde ela não se encontra. Pois, como disse o mestre, a felicidade não é deste mundo. Portanto, aqui nós podemos construir a nossa felicidade. E não significa que tenhamos que ser infelizes no momento em que nos encontramos encarnados. Joana de Ângeles sempre insiste. Temos todo para sermos felizes. Precisamos apenas saber observar algumas regras. Tudo nos leva à felicidade. Vivemos num planeta lindo, cheio de belezas, mas nós nos apegamos a coisas que nos tornam infelizes. Vivemos sim num mundo que o próprio Evangelho nos diz que é um mundo de provas e expiações. Claro, estamos numa escola terrena para sermos educados, e esse processo educativo ele é contínuo. Se o Evangelho tem por finalidade nos ajudar a conduzir o nosso pensamento e o nosso agir na realização do bem. É preciso que a gente olhe o Evangelho dessa forma e entendamos que esse precioso livro deve nos acompanhar todos os dias, se não quisermos ler tudo, que pelo menos atentamos às bem-aventuranças, ao Sermão do Monte, no qual nós encontramos uma beleza única, o discurso que a humanidade já ouviu, de mais requintada sabedoria humana, onde Jesus coloca numa única fala tudo o que é necessário para vencer essa etapa de desenvolvimento humano. Então, observemos toda a beleza do Evangelho, busquemos no nosso dia a dia retirar dessas palavras do Cristo aquilo que pode tornar a nossa vida mais leve, mais fácil. Estamos numa escola maravilhosa, mas temos deveres a cumprir, temos obrigações dentro da escola. Tomemos, por exemplo, como ocorreu o nosso desenvolvimento intelectual. Nós íamos à escola, e a escola é um lugar maravilhoso, né? Hoje em dia, as crianças estão todas psicologicamente impactadas pela falta da escola. A escola gera obrigações, mas a escola permite o convívio, permite a alegria, permite as trocas, permite o crescimento, permite o afeto, permite o reconhecimento, permite a solidariedade. E nós estamos numa escola. A escola terrena é assim. Mas não esqueçamos que nós temos deveres também a cumprir. Portanto, aqui nós temos provas. Aqui nós temos provas. Provas para o nosso verdadeiro ser, que é o ser espiritual. E então nos utilizemos deste livro cheio de estímulos para que possamos
vencer a nossa etapa educativa com êxito existencial. E lembremos que por mais difícil e por maiores que sejam as dificuldades, nós somos seres que estamos em permanente crescimento, em permanente evolução. E foi deste modo que Deus nos colocou sobre a nossa individualidade, para que pudéssemos, através do nosso esforço, através do nosso trabalho, chegar, evoluir e chegar ao êxito existencial. Com isso, eu encerro a minha fala e digo muito obrigada a todos e desejo a todos que tenham um excelente fim de semana, que continuem tendo todos os cuidados e que busquem aproveitar este momento para reflexões, para novos hábitos, para observações daquilo que de fato é essencial, aquilo que nós podemos realmente deixar de lado e que sejamos e que nos façamos felizes e que façamos também felizes aqueles que nos cercam. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Graças a Deus.